Agora, deixa eu fazer uma pergunta honesta. Ah, não. Baseando-se não. nos últimos anos. Você Tá. vai gostar. Você gosta dessas que eu mando? Lá ele. Vamos esquecer a passagem pela seleção agora. Tá bom. Trabalho por trabalho. Dorival ou Renato Gaúcho? Renato Gaúcho sem pensar. De olho fechado, com todas as pernas amarradas, pô. Aonde? Dos últimos anos. Dorival ou Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Pô. Nos últimos anos, no Acho que eles não futuro, no entenderam muito passado. bem a pergunta, né? Dorival, pô. Não. Eu dou de Dorival, velho. Dos Se o últimos Renato, anos. o Renato, ele ficou Dorival aqui pegou, de ganhar ó, Libertadores em 22. Vamos lá, gente. o Dorival Fez pegou um São bom Paulo e fez trabalho jogar no bola. Flamengo. O Dorival foi o único técnico que conseguiu É, fazer o mas o Dorival Flamengo ganhou. voltar a jogar bola. Não, perfeito. Total. Tipo, quem ganhou mais, Dorival. Perfeito, Eu prefiro é. o Renato. É isso mas aí. Eu acho que o Dorival ganhou Não, mais. não, mas então. O momento mas, é o Dorival. então, mas a pergunta, vamos lá. Não tô falando técnico, a galera, carreira. falando você. Então, não. A pergunta é sincera. Eu especifiquei. Vamos pegar os últimos anos dos técnicos. Aham. Você tem a oportunidade de contratar. Não tô falando de carreira, porque aí vai Sim, ser Renato. sim, sim. Aí é que tá. Os últimos anos dos dois técnicos, pra mim, eu ia de Dorival, pelo que apresentou de No futebol. meu time? É. No meu time, Dorival. Renato. E Renato? Renato. Eu E acho a galera que, do ó, chat? ó, Faz a enquete lá, o mulher, Renato se der. não Por ganhou, favor. mas eu lanço o hot take aqui. O Flamengo do Renato teve jogos muito mais plásticos, bonitos. também acho. Muito mais goleada do que o Flamengo pragmático do Dorival, arroz com feijão, pô. Só que quem Ganhou, é de isso, perfeito. fato, Quem ganhou, ganhou. É isso, concordo levantou contigo. E assim, o Dorival é o Concordo seguinte, contigo. o Renato, a gente tem o parâmetro dele no Que Flamengo, importa é ganhar. que foi mal e volta pro Grêmio e também não faz grandes trabalhos. Sabe o que é o foda? O Dorival vem de bons trabalhos, pega um São Paulo, faz ganhar título depois de anos, inclusive uma Copa do Brasil que o São Paulo não tinha e era piada por isso. Volta pro Flamengo, vai pro Flamengo, né? E consegue fazer um Flamengo que quase o tanto de técnico que passou pelo Flamengo e não, Sim. com aquele time e não fez os caras jogar, o Dorival chegou lá, fez jogar. Ah, Então, baseando-me nos últimos anos dos dois, os últimos anos, eu iria de Dorival. É porque o Dorival Prime não é o Renato Prime, né? Basicamente. É. É isso que acontece. Porque o melhor time do Renato é aquele Grêmio. De 17. 2017. Jogava realmente. Mas o grande Flamengo futebol. de 21 dele não é ruim, pelo contrário, cara. não é ruim. Deu Não é, várias não goleadas, deu jogos Não, bonitos. eu não acho. Eu acho o Dorival, o Renato mais treinador. Eu gosto acho Não, o sem dúvida, O sem Renato dúvida. é mais treinador, por exemplo. Você fala. Por que eu acho que eu falei pra quem? Porque eu acho que depende do clube, cara. O Renato, ele tem caras. Tem clubes específicos que cabem ele. De verdade, eu não vejo, por exemplo, o Renato no time de São Paulo. Eu não vejo o Renato no time de BH. Não vejo. O estilo não combina. Eu concordo. E É. eu adoro. Eu confesso que eu gosto muito mais do Renato pela persona. Ah, tá? sim, claro. Eu acho o Renato resenha, eu gosto dele. Como técnico, tem uma coisa dele que eu confesso que eu não gosto. Que é a Que é mania- teimosia. Não, isso eu gosto. O que eu não gosto é a teimosia de querer apostar em medalhão. Ele adora O isso, Renato, verdade. cara, eu lembro que um tempo atrás ele foi buscar o Diego Souza com Sim. 70 anos. Monstro. Cara, é tipo assim. André Balada, Léo Ele- Moura. O Renato, ele tem um orgulho nele, me parece. Eu adoro o Renato, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele tem um orgulho nele que me parece que. Ninguém tá acreditando nesse cara aí. Eu eu vou fazer. eu vou fazer. Mas ele já fez algumas, né? E outras milhares, Claro não. que não, É total. isso que é foda. Então, Aham. isso eu não gosto dele. Então é por isso que eu sempre penso no. Pô, o Dorival, eu sei que ele não gosta, provavelmente. Ninguém gosta de. As pessoas estão falando que meu trabalho é arroz com feijão. Mas quando se fala isso do Dorival, é num tom bom. Porque o Dorival chega num Flamengo, onde as pessoas queriam inventar, que nem o Domenech, Aham. que nem o Paulo Souza, Vitor Vitor Pereira, não é verdade? O Dorival chega lá e fala, Fez ó, o simples. você vai jogar na Foi sua, campeão. você... O Felipe Luiz agora, ele falou, o que dava certo com o Jorge Jesus que eu aprendi enquanto estive aqui, que eu posso unir com o que eu já sei. É o que ele tá fazendo no Flamengo agora. Cara, você chega no time que você tá e não inventa. Se o time é bom, cara, vai jogar, vai rodar, ó, belezinha. O Dorival me parece esse cara. Ele chega num ambiente caótico, chegou no São Paulo, falou, ó, Luciano, não sei o que lá, jogador folgado, ó, o negócio é o seguinte, provavelmente, né? Onde é que vocês se sentem à vontade? Vamos fazer uma parada legal funcionar aqui? É o cara que ajeita, é arroz com feijão. Me agrada mais em ambientes caóticos. O Fluminense é esse ambiente caótico? Hoje. Hoje eu acho, né? Talvez um Dorival também coubesse no Fluminense hoje, não? É, era especulação, Acho inclusive. que cabe. Então. Se o Dorival cabe na seleção, ele cabe em qualquer lugar, né, gente? Exato, então. mas aí, por isso que eu perguntei. Cara, mas eu né? posso te falar uma coisa? Pra mim é muito louco isso. E Luan! O Dorival falou, o Luan traz o aposentou? Luan pra mim. Ele tava cogitando Não, o se Renato. aposentar. Não, o Luan. Então, o Renato chamou o Luan, que você falou do Dorival chamou o Luan. Não, é que ele perguntou se o Eu Luan vi vai o se Luan tinha aposentar. aposentado. Ah, tá. Aí Se ele tá aposentou já? pensando em se aposentar. Porque ele tá sem clube, né, desde que saiu Porque do saiu River. uma notícia falando É. que se ele fosse voltar, ele não queria ser visto como a solução do time. Aham. Como se em algum momento. É, alguém via isso como solução? Não sei. Mas ele pensou que sim. Mas enfim,
Tá bom, já fiz Não, o questionamento. mas eu acho que esses dois técnicos, eles têm personalidades totalmente diferentes e os clubes têm características totalmente diferentes. Tipo, não adianta. De verdade, eu acho que o Renato Gaúcho não daria certo no Atlético pelo estilo dele, de personalidade. Porque o que o público, a torcida tá acostumada é outra coisa. O Dorival já é mais parecido, já faz mais sentido. Eu acho que isso é muito louco, como o contexto de cada clube influencia. Por exemplo, o Renato no Rio de Janeiro com Flamengo e Fluminense, cara, ele vai dar super certo, ele gosta desse oba-oba, o jeito dele falar, ele se dá Renato gosta bem de com praia, isso. né? Não, gosta de praia, praia ele vai. estilo de vida, mas eu falo, tipo, o jeito do torcedor, ele se encaixa bem. Ele sabe lidar bem com isso. O Dorival é um cara mais quadrado. O Tite é um cara mais quadrado. Isso é muito. Tem muita dificuldade em lidar com essa característica do torcedor. Por isso que eu acho que esses dois exemplos, que o Atlético é um pouco antagônico no Flamengo desse sentido também, de estilo, eu acho que são dois bons treinadores brasileiros, que a gente tem um dos melhores. São top 5 nossos aí hoje.